Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta videoaula, nós vamos iniciar o estudo de equações do primeiro grau. É muito importante que vocês compreendam inicialmente o que é uma equação. Então, vamos lá. Nós podemos utilizar letras para representar números. É possível escrever uma expressão na linguagem comum e também na linguagem matemática. Observe algumas ideias. Primeiro exemplo. O dobro de 7 é o mesmo que, na linguagem matemática, 2 vezes 7. O triplo de 5 menos 4 é o mesmo que, na linguagem matemática, 3 vezes 5 menos 4. Terceiro exemplo, 3 quintos mais 1 meio é o mesmo que, na linguagem matemática, 3 sobre 5 mais 1 sobre 2, que representa 1 meio. Podemos também utilizar letras para representar números desconhecidos. Observe as ideias a seguir. Primeiro exemplo. Um número qualquer. Eu posso chamar esse número de x ou utilizar qualquer outra letra do alfabeto. Y, Z, R, T, M, N, etc. Segundo exemplo. O sucessor de um número. Eu vou chamar esse número de x e o sucessor de x é x mais 1. Terceiro exemplo. Um número mais seus 4 quintos. Eu vou chamar esse número de x mais 4 quintos de x, ou seja, 4 quintos vezes x. Quarto exemplo, a soma de 3 números inteiros consecutivos. Eu vou chamar o primeiro número de x. O consecutivo de x é x mais 1. O consecutivo de x mais 1 é x mais 1 mais 1, que é igual a x mais 2. Portanto, a soma de 3 números inteiros consecutivos é x mais 1 mais x mais 2. Agora, veja bem, pessoal, a álgebra é a parte da matemática que trabalha com grandezas cujos valores variam. Esses valores que variam nós chamamos de variáveis, ou cujos valores são desconhecidos. Esses valores desconhecidos nós chamamos de incógnitas e que normalmente são representados por letras. Observe a ideia a seguir. O quadrado de 2/3 de um número mais a metade desse número. Veja bem, o quadrado de um número é esse número elevado a 2. Portanto, o quadrado de 2/3 de um número que eu não sei qual é e que eu vou chamar de x é 2 sobre 3 vezes x. E tudo isso entre parênteses elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2. Mais a metade desse número, ou seja, a fração 1 sobre 2 representa a metade desse mesmo número que eu chamei de x. Então, nós temos 2 sobre 3 vezes x elevado ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes x, que representa
o quadrado de 2/3 de um número, mais a metade desse número. Vamos agora compreender melhor o que são sentenças matemáticas. Uma sentença é um conjunto de palavras com sentido completo. Quando uma sentença envolve números, ela é chamada sentença matemática. Uma sentença matemática, pessoal, pode ser verdadeira ou falsa. Observe os exemplos. Primeiro, 3 mais 4 é igual a 7. Essa sentença é verdadeira, pois realmente 3 mais 4 é igual a 7. Segundo exemplo, 9 é maior que 10. Essa sentença é falsa, pessoal, pois 9 é menor que 10, não é maior que 10. Terceiro exemplo, 6 é igual a 11. Nós sabemos que essa sentença é falsa, pois 6 é diferente de 11, não é igual a 11. Quarto exemplo, 7 dividido por 3 é igual a 7 sobre 3. Essa sentença, pessoal, é verdadeira, pois 7/3 é o mesmo que 7 dividido por 3. Vamos então compreender a definição de uma equação. Uma equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade que apresenta letras representando números. Essas letras são chamadas de incógnitas, que são os valores desconhecidos. Vamos agora, pessoal, analisar 3 exemplos de equações. Então, vamos lá. Neste primeiro exemplo, nós temos uma sentença matemática que envolve uma igualdade e a incógnita x. Temos, portanto, uma equação. Essa equação é do primeiro grau, pois o expoente da incógnita x é 1. A escrita do expoente 1 não é obrigatória e, por isso, o expoente 1 não vem escrito. A sentença matemática x mais 1 igual a 7 é uma equação do primeiro grau. Devemos encontrar o valor de x observando a igualdade apresentada, de maneira que o resultado da expressão do primeiro membro da equação, que é tudo que vem antes do sinal de igual, seja exatamente igual ao segundo membro da equação, que é tudo que vem depois do sinal de igual. Você deve se perguntar, qual número que eu somo 1 e obtenho 7? É fácil observar que esse número desconhecido, chamado de x, é 6, pois 6 mais 1 é igual a 7. Desta forma, verificamos que realmente 7 é igual a 7 e essa sentença matemática é verdadeira. Portanto, o valor de x é 6. Esse 6, pessoal, é a raiz dessa equação, pois é o número que torna essa sentença matemática uma sentença verdadeira. Neste segundo exemplo, nós temos a sentença matemática 3x igual a 12. Esta sentença é uma equação do primeiro grau, pois apresenta uma igualdade e uma letra para representar um valor desconhecido. Lembre-se que 3x é o mesmo que 3 vezes x,
que é igual a 12. Devemos encontrar o valor de x observando a igualdade apresentada, de maneira que o resultado da expressão do primeiro membro da equação, que é tudo que vem antes do sinal de igual, seja exatamente igual ao segundo membro da equação, que é tudo que vem depois do sinal de igual. Você deve se perguntar: qual número que eu multiplico por 3 e obtenho 12? É fácil observar que esse número desconhecido, chamado de x, é 4, pois 3 vezes 4 é igual a 12. Desta forma, verificamos que realmente 12 é igual a 12 e essa sentença matemática é verdadeira e, portanto, o valor de x é 4. 4, pessoal, é a raiz dessa equação, pois é o número que torna essa sentença matemática verdadeira. Neste terceiro exemplo, nós temos a sentença matemática 2x menos 1 igual a 9. É uma equação do primeiro grau, pois apresenta uma igualdade e uma letra para representar um valor desconhecido. Lembre-se que 2x é o mesmo que 2 vezes x menos 1, que é igual a 9. Devemos encontrar o valor de x observando a igualdade apresentada, de maneira que o resultado da expressão do primeiro membro da equação, que é tudo que vem antes do sinal de igual, seja exatamente igual ao segundo membro da equação, que é tudo que vem depois do sinal de igual. Você deve se perguntar: qual número que eu multiplico por 2, subtraio 1 e obtenho 9? É fácil observar que esse número desconhecido, chamado de x, é 5, pois 2 vezes 5 é igual a 10, pessoal, e 10 menos 1 é igual a 9. Desta forma, verificamos que realmente 9 é igual a 9, e essa sentença matemática é verdadeira e, portanto, o valor de x é 5. Esse 5, pessoal, é a raiz dessa equação, pois é o número que torna essa sentença matemática verdadeira. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma videoaula, mas precisamos avançar nos estudos de equações do primeiro grau, pois muitas vezes não é possível utilizar o cálculo mental para determinar o valor desconhecido de uma equação. Não deixe de assistir os próximos vídeos de equações do primeiro grau para aprender alguns recursos de cálculo que facilitarão o seu trabalho. Grande abraço e até breve.